14 anos, né? Depois a gente vai cantar, né? E comemora, né? É interessante que quando você vai nas escrituras, não tem muito aniversário. Não sei se já perceberam. Tem textos que mandam contar os dias, mas não contar os anos. E eu acho que o que eu lembro, o único aniversário que a gente tem registrado no Novo Testamento, alguém perdeu a cabeça. E interessante, porque o judeu é um povo muito festivo, né? Um povo muito alegre, mas a gente não vê assim eles comemorando o ano que nasceu. Já vimos muitos reclamarem do ano que nasceu, né? E é interessante isso. Mas diz, ajuda-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. E claro, quem está aqui desde o começo sabe, agora recorda em contar os dias, né? A história de como começou, né? O Ciro estava me contando das reformas que fez aqui e tal. E agora, da oportunidade que vocês estão tendo de talvez sair daqui e ir para outro lugar. Mas assim, é muito bom que nós comemoremos, porque é um momento da gente parar e avaliar como é que nós estamos. E nessa noite eu queria trazer para vocês uma mensagem de encorajamento. Eu sei que, em geral, a gente usa o púlpito para exortar. E eu tinha um colega pastor que o ministério dele era de exortação. Ele pegava e ele falava assim, eu carrego uma maleta com 5 porretes. O porrete número 1, o porrete número 2, o porrete número 3, o porrete número 4, o porrete número 5. Conforme a igreja, eu tiro um desses porretes. E eu fui educado numa missão que era muito legalista e usava a Bíblia para descer a lenha dos irmãos, no incrédulo, então, sempre. Nos irmãos também. E principalmente na juventude. Na minha juventude nunca recebi tanta paulada, nossa! E foi interessante que depois que eu fui fazer o seminário, que eu fui estudar a Bíblia e ler com mais cuidado, eu fui vendo que Deus sempre foi a favor do seu povo, o povo dava trabalho pra caramba para Deus, era desobediente, mas Deus estava ali e dava uma chance sempre ali, né? E principalmente com os jovens, os textos de jovem que Deus, nossa, jovem, alegra-te na tua mocidade e tal. E eu não sei por que a gente tem essa mania de usar a palavra de Deus para pegar no pé das pessoas, quando Jesus é bem claro, não julgueis para não sejam julgados. Então, não cabe, principalmente hoje no aniversário, um tipo de mensagem assim. Então, eu queria dividir com vocês um livro que todos gostam, que é o livro de Salmos, que geralmente a gente canta os salmos e é muito gostoso, né? E tem muitos salmos preciosos, a gente sabe até de cor, mas eu queria dividir com vocês hoje, fazendo uma comparação da igreja, né, com o povo de Israel. Os puritanos acham que o povo de Israel é a igreja. Eu tenho uma certa dificuldade porque o próprio Israel rejeitou o Messias, né? Mas tudo bem, eles creem assim, pode ser assim, né? Que Deus tem um rebanho, um povo só, né? Mas assim, as coisas que foram escritas no Velho Testamento, a história do povo, a gente deve tirar como lições para a própria igreja e algumas lições para nós mesmos, individuais.
E eu queria dividir com vocês e fazer uma releitura do Salmo 1. E vocês devem conhecer, já devem ter ouvido mensagens, estudos, né? Mas, para mim, eu queria ter um olhar e uma meditação de um encorajamento para vocês como igreja e como pessoas da família de Deus, filhos de Deus, né? Nessa tradução diz assim, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui tem uma pequena parte negativa, de identificação de um problema que eles estão passando, e depois vem a parte positiva. Antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os versículos de 4 a 6 vão falar do ímpio, que não é o nosso caso, então nós nem vamos ler. Vamos cuidar só da primeira parte, tá bom? Oremos. Pai querido, quando abrimos a Tua palavra neste culto de celebração, de aniversário, de gratidão, de festa, a gente abre nesse livro de Salmos, que o Senhor inspirou o salmista para detectar uma dificuldade, um problema, e depois encorajá-lo a uma vida abundante. E é isso que a gente quer também, olhar o passado, ver o que erramos e ter um olhar para o presente e para o futuro positivo, de que vamos crescer, melhorar em quantidade, em qualidade, a tua família, o teu povo, a igreja aqui em Trindade. Pedimos isso, Senhor, que o teu Espírito Santo nos revele, abre nossa mente, para que possamos ser edificados. Oramos com o perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Aqui, alguns acham que até é uma receita de bolo, né? Os ingredientes aqui. Mas, quando ele fala da bem-aventurança, ou seja, feliz são as pessoas, ou o homem, aqui o homem não está falando do macho, está falando da pessoa. Feliz é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. O salmista aqui coloca o conselho de Deus, a palavra de Deus, a Torá, a lei do Senhor e a lei do ímpio, o conselho do ímpio, a vida de quem não crê em Deus, que não tem Deus, ou que tem outros deuses que não é Yahvé ou Jeová. E por que o salmista abre o livro com esta constatação, com esta análise? Ele faz uma análise. Como se tem feito análise do Brasil hoje, na nossa crise. Né? Os canais de comunicação ficam ali comentando por que a gente está em crise, por que a gente está em crise econômica, por que está em crise política, por que a gente está em crise, e tantas crises em todas as áreas, né? E o salmista está fazendo isso. Porque, ontem eu falei para os casais da história da salvação, né? Deus nos fez seres maravilhosos, Deus nos fez família, um casal, e nos fez, mas aconteceu uma tragédia, desandamos e nós éramos humanos e nos tornamos desumanos. Então essa história vai até quando Deus chama Abraão e diz: olha, Abraão, vou fazer de você uma família, e dessa família uma nação, e essa nação vai trazer uma criança que vai ser o meu filho. Então é prometido o Messias, é prometido o homem Deus, que é Jesus Cristo, que iria resolver o problema da queda, do pecado, da condenação e da escravidão do pecado, né? Então Deus começa um povo
E esse povo é chamado o povo de Israel, que tem muita semelhança com a igreja hoje. Quando Jesus, então, morre e ressuscita, e então funda a sua igreja, que também é chamada da noiva, e que somos nós aqui, somos a noiva de Cristo, e somos a família de Deus, né? Família cristã, na verdade é a família cristã, a família de Cristo. E nós somos uma mistura da família divina, por causa de Cristo, e da família humana, porque somos todos humanos. Isso é interessante. E isso é que os teólogos chamam de já e ainda não. Então, o povo de Israel, Deus separa aquele povo para abençoar todos os povos. Ou seja, para que os povos olhassem para Israel e pensassem, cara, esse povo é pequeno, esse povo não é um povo, não é um império, não são ricos, são seminômades, estão numa terrinha pequena, ali, o retângulo lá do crescente fértil do Oriente Médio, né, que é Israel. Mas por que eles são tão felizes? Por que eles são tão inteiros? Por que as famílias são tão amorosas, prósperas? Porque os maridos são fiéis? Então, né, eles deveriam ser o espelho para as outras nações. E as outras nações perguntarem por que vocês são assim, e a resposta seria, porque nós temos um Deus verdadeiro. A gente tem um Deus Javé, o único Deus. E Deus planta esse povo justamente naquela época, bem no centro da civilização daquela época, ali em Israel. Então tem todos os impérios do norte e tem todos os impérios do sul. E aqueles impérios eram para olhar Israel e num certo sentido, não invejar, mas querer conhecer esse Deus, né? Esse Deus verdadeiro. Mas acontece que os impérios naquela época, eles trabalhavam, eles tinham seu desenvolvimento. Cada império queria, né, mostrar sua qualidade de vida, sua maneira, seu status, né? E eles faziam isso através de caravanas. Então faziam caravanas e iam, os do norte desciam para o sul e os do sul subiam para o norte. E essas caravanas carregavam tudo que era produzido não só do seu país, mas na sua cultura. Artefatos, músicas, e inclusive a religião. Então, os seus deuses que eles fabricavam, tudo mais. E é interessante que eles justamente passavam por Israel, cortavam Israel bem no meio, naquele caminho do Rio Jordão que Jesus fazia com os seus discípulos, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Era um caminho ali. E o que acontecia? Quando eles passavam com as caravanas, o povo, né, pelo menos o povo que estava ali, que eu sabia, corriam para ali, ficar no caminho e contemplar aquilo que era novidade para eles. Era uma coisa fantástica. E agora eu vou imaginar, vou caricaturizar para você mais ou menos entender o que a gente quer mostrar, né? E imagina as mulheres, né, ali no longo de todo, quilômetros e quilômetros, né? Elas iam ver e passavam aquelas caravanas com aquelas mulheres bonitas, né? Com adereços de tudo, tipo, não era bijuteria, era pedras preciosas e ouro puro, né? E aqueles tecidos, e aqueles perfumes. Elas ficavam, como eu falei hoje, caraca! Puxa!
Puxa vida, eu fico imaginando, né? Cara, se eu tivesse esse vestido aí, se meu marido me desse esse vestido, eu me sentiria muito mais feminina, muito mais mulher. Ou se me desse essa joia. Você pode imaginar você no shopping olhando as lojas, né? E não era só as mulheres, os homens também. Os homens falavam, olha aquilo, né? E eu fico imaginando assim, os caras passar com aqueles camelos, né? 0 quilômetro, camelos importados, né? Cavalos, né? E eu imagino que o cara não pensava, caramba, se eu tivesse um daquele ali, eu me sentiria mais inteiro, né? Mais realizado, me sentiria mais homem. E não era só isso, tinha também a cultura, as músicas e os deuses, que eles chamavam de balins, todo tipo, de todo tamanho. E eles, os israelitas, eles tinham um Deus que eles nem podiam pronunciar o nome, que eles não podiam fazer imagem nenhuma. Eles não podiam carregar. Então, ninguém ia não. E eles, então, iam adquirindo aquilo e tal. E com o decorrer do tempo, em vez deles influenciarem as outras nações e os outros povos, ô presbítero, você deu uma boa ideia, viu? Tá aqui? Ah, desculpe. Eles passaram a invejar as outras nações. Entendeu? Ao ponto de pedirem aos profetas, a gente quer um rei, a gente quer uma monarquia. E o profeta, não faça isso. Nós temos um rei já. Nós somos governados por um Deus que nos protege você. Não, mas a gente quer um rei. E aí Deus fala, dá um rei para eles. Eles vão ver o que o rei vai fazer com eles. Eles vão ver o que a monarquia vai fazer. Então, o que acontece? O povo passa por uma depressão. Passa por uma crise existencial. Porque eles abandonam a razão de ser, de toda uma história de um povo, de onde eles vieram, para onde eles vão, a escravidão do Egito, que Deus os liberte. Eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel, e aí vocês vão crescer, eu vou proteger vocês serão meu povo. Eles esquecem isso. E aí caem em depressão. E essa é uma das razões que o salmista escreve, então, esse salmo. Ele diz, olha, vocês estão infelizes. Vocês querem ser felizes? Então, parem de andar no conselho dos ímpios, nesse jeito ímpio de viver. Vocês estão invejando. Vocês têm um jeito de Javé, de viver, de vida abundante. E vocês estão seguindo a orientação, o projeto de vida, o conselho de quem não tem Deus. E daí vocês vão ter problemas. Aí ele diz assim, não se detém no caminho dos pecadores. Vocês ficam no caminho, eles passam. O caminho deles, quando eles passam, parece bacana, toda aquela beleza, aquele esplendor, não é? Superficial. Mas se vocês forem ver o final desse caminho, é morte. Nós temos um outro caminho de vida. Então, não fiquem parados no sentido, não fiquem nesse caminho dos pecadores, de quem não tem Deus.
E aí ele pega pesado, ele vai dizer, não se assentem na roda dos escarnecedores, escarnecer de Deus. Mas como que a gente está escarnecendo de Deus? Escarnecer de Deus é quando você, as nações, eles tinham os deuses dele, onde eles faziam as cerimônias. Eles faziam as cerimônias com muita cor, com muito som, com muito barulho, com muita participação, né, das sacerdotisas, das mulheres e dos homens também, né? Mas aquilo era para inglês ver. Ou seja, era naquele momento. Aquela era uma cerimônia religiosa. Depois eles saíam da presença dos seus deuses e iam viver as suas vidas sem não estar nem aí para os seus deuses. Que isso é chamado de religião. Religião é religar. Mas a religião é uma ação do homem em busca de Deus. A religião é uma ação do ser humano para agradar a Deus, para ter a recompensa. Tentar resolver o problema do Éden. Porque ele foi expulso, nós fomos expulsos. E a gente quer voltar. Naquela época, Deus coloca um anjo no portão do jardim e depois no caminho da árvore da vida. Você não pode entrar aqui, você está fora. Você foi destituído do meu reino. Todos nós fomos. E aí é um buraco dentro da gente. Toda pessoa que não tem Deus, ele tem um buraco. Então ele vai criar uma religião, uma maneira, um caminho, uma ponte, um jeito de agradar a Deus para Deus aceitá-lo. Então por isso que tem as boas obras, tem todo tipo de ideia humana para agradar a Deus. E Deus diz, não. Eu é que vou até vocês para resolver de uma vez por todas o problema de vocês. E eu só aceito o que meu filho fizer. Isso desde o Velho Testamento já está prometido. Eu vou enviar um Messias e ele vai ser o sacerdote e vai fazer a paz de mim com vocês. Por isso que Israel faz todo aquele sacrifício dos animais, né? Quando eles erravam, levavam um animal sem defeito nenhum. E o sacerdote mobilizava o animal e antes de matá-lo, antes de imolá-lo, olha, ele proferia os pecados do povo, falava como que transferindo todos os pecados para aquele animal e matava o animal. E o sangue, ele aspergia. E então Deus perdoava os erros, os pecados do povo. Só que aquilo era provisório. Aquilo era figurado, apontando para um dia que viesse o Cordeiro de Deus, o animal do Senhor. O Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus é que realmente iria tirar o pecado do mundo. Então, toda a história da salvação tem muita beleza. E Deus fez eles guardar tudo isso. Nós estamos em Salmos, mas tem todo o Pentateuco, Juízes, Gênesis, tudo que é a história da salvação. Isaac, quando quase é sacrificado, é um protótipo de Jesus Cristo. O próprio Adão é um protótipo de Jesus Cristo. Quando ele dorme, e Deus então faz a sua esposa, quando ele acorda, ele foi anestesiado por Deus, e Deus fez a primeira cesárea. Tirou dele a mulher. Isso está apontando para Cristo. Porque Adão estava sozinho, e ele dorme, é uma espécie de morte, de sacrifício. Ele morre. Quando ele acorda,
está a esposinha prontinha ali. Isso aconteceu com Jesus. Quando Jesus vai para a cruz, ele morre e a noiva está dentro dele, com os nossos pecados que são nós. Quando Jesus ressuscita, a noiva está pronta, pura, maravilhosa, linda, que é a igreja que somos nós. Então toda uma história, e toda essa riqueza está revelada a Israel. E Israel abandona isso e vai atrás de outras nações, de outras histórias, de outros costumes, de outros conselhos, de outros caminhos. E imita eles também, se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque nesse tempo Israel ia adorar a Deus, cantando, mas depois quando saía dali, não na segunda, no domingo, que lá era sábado que eles se reuniam, né? Eles iam viver as vidas que não tinham nada com Deus. Então Deus diz: vocês estão me escarnecendo com essa religiosidade, ou com essa religião, imitando os ímpios. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Não quero isso. Não foi para isso que eu fiz vocês. Por isso que, se você for fazer uma comparação, muitas vezes nós como igreja estamos imitando Israel, muitas vezes nas partes boas, nos momentos históricos bons de Israel, mas às vezes também imitamos nos momentos ruins de Israel, como esse aqui. Porque nós somos igreja, nós somos um povo pequeno em relação à sociedade, em relação ao mundo, nós somos pequenos. Claro, a igreja presbiteriana, de classe média, mas tem igrejas, mesmo assim, nós não temos o ouro e a prata. Mas era para a sociedade olhar para nós e perguntar: por que vocês, crentes, se amam tanto? Por que vocês se respeitam tanto? Por que vocês são tão felizes? Por que a família de vocês é tão alegre? Por que a família de vocês... E assim, o que vocês têm que a gente não tem? E a resposta nossa é: porque a gente tem Jesus. A gente tem Jesus. E você pode ter também, é só querer. Mas às vezes você encontra na própria igreja, na família cristã, uma depressão, uma aflição, dificuldades, problemas, doenças, intrigas, brigas, falta de alegria. Eu falo, o culto devia ser só adoração, só ir para a galera. Deus queria que a gente reunisse e louvasse e o adorasse em espírito e verdade. Mas a gente é humano também, e a gente precisa de organização, e precisa de cargo, e precisa disso, precisa daquilo, precisa de som. Precisa de som. Eu fico imaginando, como é que Jesus falava para 5.000 pessoas sem som? Fora as crianças e as mulheres. Não é? Mas a gente, para 50 pessoas, a gente precisa de som. E, nossa, se acabar o som, acabou o culto, estragou o culto. Estragou o culto. Que é isso? Quem precisa de som são os ímpios. Para eles é o som, a imagem, as cores. Isso é que é importante. Veja como que são as coisas. E o pessoal me deu testemunho nosso, que ele, ainda bem que Deus deu um jeito de consertar. Mas eu dizer, nossa, eu quero esquecer aquele culto. Nossa, puxa, mas o Rodrigo, né? Ô Rodrigo, você que cuida do
soube justamente no aniversário da igreja. Você deixa acontecer uma coisa dessa, cara. E brinca, eu vou chamar você no conselho e a gente vai disciplinar você. É capaz da gente fazer isso. Veja como que a gente é frágil. É impressionante. E isso, mais ou menos, isso que estava acontecendo. E o salmista diz, pare com isso, gente. Pelo contrário, ele vai dizer agora, ele fala a parte negativa, e fala, não, pelo contrário. Ele diz assim, antes, tenha prazer, o seu prazer esteja em mim, na minha lei, na minha orientação, no meu conselho, no meu caminho, na minha adoração. Tenha prazer na minha lei. E nessa meditação, nessa lei, medite, pense, raciocine, rumine, mude sua mente, porque nós somos o que a gente pensa. Se você pensa nas coisas do alto, você é um cara que anda aqui, nas nuvens. Se você fica pensando nas coisas de baixo, você vai ficar rastejando ali como uma serpente e sai de perto, senão você derrama seu veneno. Mude sua cabeça, pense, né? Medite. E por isso que nós temos as escrituras, a Bíblia, isso aqui é o manual do fabricante, isso aqui, o universo é fantástico. Quanto mais você lê, mais você medita, tua cabeça pira. E assim, é tudo para contribuir para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, na vida da tua família, na tua empresa, no teu trabalho. De onde você chega a luz, chega o sal que tempera. E a gente vive uma igreja que a gente fica entre quatro paredes, com medo. Então tem essa teologia agora da batalha espiritual, onde a gente fica, os demônios estão lá fora, os demônios. Eu vou ficar aqui na igreja, que os demônios, eu cheguei, eu dei aqui medo, demônio. E de repente Satanás vira um semideus. O que é isso? Onde é que você aprendeu isso? Os ímpios, a Rede Globo que fala, a Record. Que isso? Que programa pirata é esse na sua cabeça? Onde você vai, se tem um demônio, é difícil, eu não sei como que identificar, né? Eu tinha um amigo que ele falava em demônio, demoniado e ministro de Satanás. E uma vez eu falei, mas como é que você identifica uma pessoa endemoniada? Aí ele falou, pelo cheiro. Eu falei, como assim? Ele falou, cheiro de enxofre. E até hoje eu não sei se ele estava gozando de mim ou falando sério. Mas eu era jovem porque ele pensou, como que é cheiro de enxofre? E a gente morria de medo de demônio. A gente ia fazer a livre, fizemos a livre por 15 anos na Rua Direita, lá em São Paulo. E quando a gente ia fazer, sempre tinha alguém para perturbar, que era bêbado ou maluco. Mas tinha uma terceira pessoa que a gente não sabia identificar bem o que era aquilo, né? E a gente fazendo a livre, os pentecostais chegavam ali, começavam a ajudar a gente, cantar, bater palma, orar. E aí, falaram, mas vocês não... Porque era assim, o bêbado, a gente sabia como fazer, né? A gente chegava no bêbado e falava, vem aqui que eu vou pagar uma pinga para você. Aí ele ia atrás da gente, sempre ele fazia isso. Quando estava longe, disfarçava lá, deixava ele de voltar. Mas tinha uma coisa lá que a gente não sabia o que fazer. Aí os pentecostais falaram, não, isso é demônio. Como a gente era presbiteriano, o presbiteriano não tem muita afinidade com isso. E a gente, como assim demônio? Não, isso aí é demoniado. Mas a gente tinha lido nas escrituras, Jesus, né, expulsava os demônios, aquela coisa toda, os discípulos.
Mas a gente não tinha essa prática, né? Mas como é que é isso? É que não, a gente expulsa. Mas como é que expulsa? E eles falaram e tal. Numa oportunidade eles foram, aparecendo endemoniado, ele expulsou. E a gente ficou impressionado. Caramba, o cara ficou bom. Puxa vida. E a gente vai lá ensina para nós. Eu e o Josafá, e a gente fez e deu certo. Expulsou em nome de Jesus e o bicho saiu mesmo. Eu falei, caramba, caraca, não é que funciona? E começamos a fazer isso. E aí, Josiel e Josafá e tal. E sempre que eu tinha um problema, alguém meio esquisito, e a gente falava, não, ele está oprimido, não está endemoniado, está oprimido. Então vai lá, ora, põe as mãos e tal. Aí a gente estava começando o ministério de exorcismo. E é bacana isso, porque é autoridade espiritual. Pô, você tem autoridade espiritual, você é mais que os outros. Vocês não têm autoridade espiritual, eu tenho. Eu ponho a mão e você cai. Eu assopro, você pica. Mesmo que for meu bafo, né? Mesmo que for o mau hálito. Vocês sabem de gente assim. O gringo adora isso. Adora esse espetáculo. Jogar o paletó. Deixa meu paletó ali. Vai jogar o paletó. Lembra do Jimmy? Benny? Nossa, eu levei os alunos da escola para ver o Benny. O cara tinha um poder tremendo. Eu fiz a chave do Benny. Aniversário do Benny. As velas, assim, quando ele assopra para apagar as velas, todo mundo cai. Eu fiz as aventuras do Benny. E não me toque. Cheio de guarda-costa. Não me toque. Não me toque, porque se me tocar, sai poder de mim. Vai chupar meia. Vai chupar parafuso até virar prego. Isso aí não é evangelho, isso aí é religião. Mas a gente ficou satisfeito. Aí apareceu em Jandira, a gente já não morava mais em Jandira. Uma mulher, uma moça endemoniada. Não, José, vocês têm que ir lá em Jandira, vai expulsar. Eu falei, lá em Jandira é longe pra caramba. Por que você vai lá e vocês expulsam? É só expulsar em nome de Jesus. Não, mas é um demônio especial. Como um demônio especial? É um demônio adivinhador. Como um demônio adivinhador? Tudo que quem vai lá expulsar, ela começa a contar o pecado do cara. É. Aí eu falei, então vai você, José. Você é mais espiritual. E aí o papai, não, vai você, José. Você é muito mais ousado que eu. No fim não foi nem eu, nem ele. E acabou o nosso ministério de exorcismo. Então, a gente... Que é isso? Onde que está isso na Bíblia? Quando você chegar que tiver algum demoniado, ou algum demônio, você tem... Tchau. Eu cheguei no meu trabalho, cheguei na minha escola. Onde você chegar? Chegou Deus, chegou o Espírito Santo. Não chegou porque Deus está em todo lugar, mas você chegou, você representa. Você é o templo do Espírito Santo. Para com isso. Você está com um programa pirata, você está ouvindo o conselho de ímpio. Então ele diz, não, pelo contrário, gente. Vocês voltem a meditar nas Escrituras, olha o passado, olha a história de vocês. Olha o que Deus fez com a gente. Parem disso, meditem na lei do Senhor, e nela meditem de dia e de noite. É uma vida, não é só aos domingos, aos sábados, não é só um momento de culto, é dia e noite. Aí ele vai descrever como eles deveriam ser, ou como eles eram.
E essa descrição do salmista só cabe em Jesus Cristo. Porque ele é o cara. Aí ele vai dizer, ó, será como uma árvore. Como uma árvore? Pô, mas eu não quero ser como uma árvore. Mas o salmista é poeta. Ele está usando comparações. Provavelmente ele está lembrando da história, não é? Do Éden, das duas árvores. Lembra? A gente só pensa na árvore da ciência do bem e do mal. A gente só pensa no caos. A gente não pensa na outra árvore, a árvore da vida, que tinha sido prometido para Israel. Eu vou mandar uma árvore da vida para vocês, eu vou mandar o fruto da vida, eu vou mandar o Messias. É esse o caminho que vocês devem andar, é esse o fruto que vocês devem comer. E ele vai comparar vocês, ele será como uma árvore. Agora não é qualquer árvore, é uma árvore plantada. Diz que Deus plantou as árvores lá. A árvore da ciência do bem e do mal, mas a árvore da vida, Deus plantou. E ele será como uma árvore plantada. Ó, se você só entender isso, se o Espírito Santo só lhe revelar isso, que você não vive aí por acaso, como a gente falou para os casais ontem, você precisa responder as 3 grandes perguntas existenciais. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde é que eu vou? Isso só a palavra de Deus que responde. Então, nós seguindo o conselho dos ímpios, a gente fica meio perdido. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui em Floripa? Hoje mesmo nós vimos, Ciro, vou falar com o meu amigo, ele dizendo por que escolheu Floripa. Lembra? Se aposentou e ouviu falar bem de Floripa. E veio para vir morar, terminar os dias dele. Ele falou isso, que está perto da morte dele. Em vez de ele falou isso, cada dia eu estou mais perto da minha morte. E aí eu quero desfrutar os últimos dias num lugar seguro. Aí mora no Gererê, Gererê? Gererê. Então, se você entender que você foi plantado onde você está, quem você é, você já se olhou, mas por que eu sou mulher e não homem? Por que eu sou homem e não mulher? Já pensou se você fosse uma mulher? Ou... ia ser feliz pra caramba. Não que ser mulher é maravilhoso ser mulher, mas por que eu sou macho e não fêmea? Quem que determinou isso? Foi meu pai, minha mãe? Quem que determinou que eu nascesse agora? Podia ter nascido 500 anos atrás? Daqui a 500 anos? Por que eu estou nessa idade? Eu estou com 70 anos. Você, quantos anos você está? Por que você está nessa idade? Tem gente que é infeliz quando pensa na idade. No novo demais. Sou velho demais. Principalmente idoso. Eu estou nessa fase. E por que você é brasileiro? Você podia ser japonês, americano, alemão, Fritz, Mr. Fritz. Hã? Argentino não. Brincadeira. Por que você é brasileiro? Ai, mas ser brasileiro, tem gente que é infeliz por ser brasileiro. Esses paizinhos, ele vai embora daqui, ele vai embora do Brasil para os Estados Unidos, vai migrar para ser feliz para outro país. Ele não tem consciência que ele foi plantado. Não tem consciência da sua família. Então, pastor, o senhor fala ali da família, mas é porque o senhor não conhece minha família. Ô famíliazinha fuleira. Todo mundo entrou na sua família.
consciência que foi plantado. E olha, ele diz assim, como, não é? É como uma árvore plantada aonde? Não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso. Você não está aqui em Floripa, no seu trabalho, na sua família, nessa igreja. Você está aqui nessa igreja. Podia estar na igreja batista, pentecostal. Podia estar lá na macumba. Podia ser desigrejado. Por que você está aqui? Então, olha que coisa maravilhosa. Ele diz, olha, quando você se sente, não, eu fui plantado. Eu tenho uma razão de ser, eu tenho um propósito. E ele diz aqui, ó, plantado junto a ribeiros de água. Por quê? Porque o que mais uma árvore quer, precisa, para ter vida, é água, é rios de água. E você fala assim, mas você está falando isso, cadê as águas? Cadê os ribeiros de água? Eu estou seco, a gente falou sobre sede, né? Água. Então, fonte de água viva. É só você olhar ao redor, você vai ver a sua família, o seu trabalho, sua profissão, os seus dons, seus amigos. São tudo fontes que Deus está lhe dando para você se realizar como pessoa, se relacionar, experimentar a felicidade, mesmo no caos que a gente vive dessa sociedade longe de Deus. Porque a gente pensa que o mundo já é de malignos, e de certa forma a Bíblia diz, mas tem a graça comum de Deus. Deus abençoa também o ímpio. Deus abençoa quem não é crente. Outro dia eu estava discutindo sobre esse negócio de casamento, se pode fazer casamento misto. Aí eu falei, primeiro o casamento tem que ser misto, né? Tem que ser um homem e uma mulher, não pode ser. Segundo, o casamento não é só para crente, não é só para presbiteriano, não é só para cristão, o casamento é para a humanidade. Dois muçulmanos que não adoram ao Senhor, eles se casam e Deus abençoa aquele casamento, a família deles. O casamento é para a humanidade. Para com isso. Nosso Deus não é exclusivo nosso, não. Lá no Velho Testamento era. Mas hoje o nosso Deus não é particular, nosso Deus é público. Nosso Deus é público, nosso Deus é para todo mundo. Toda criatura, Ele ama de paixão. Mas muitas vezes nem nós entendemos esse amor, nem nós nos sentimos aceitos, nem nós nos sentimos amados. Parece que estamos no lugar errado, fomos plantados no lugar errado. A gente olha, não tem água nenhuma para me nutrir. Ele fala, além de vocês ser plantados junto a ribeiros de água, diz ainda aqui, junto a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, Deus nos fez para frutificar, para outras pessoas chegarem, se relacionar conosco, nos se aproximar e pegar o pão da vida, beber a água. A gente frutifica com a nossa vida. Mas a religião e o ímpio pensa só no venha nós no vosso reino, nada. Só o egoísmo, né? Toma, eu quero. E a gente desenvolve uma religião semelhante aos ímpios. Você pode ver, hoje todo mundo só pensa em receber bênção de Deus. Receber bênção de Deus. Vem no culto hoje à noite para você ser abençoado. Aí o cara, é que nem aquela plaquinha, fiado só amanhã, né? Aí o cara, hoje não posso comprar fiado, eu venho amanhã. Quando chega lá, tá uma plaquinha, fiado só amanhã. Nunca tem fiado, porque é fiado só amanhã. E é isso que se faz. Então você vem para o culto para receber bênção, e agora na televisão, receber bênção. Todo mundo de olho na bênção de Deus. Deus, mas por que isso? Eu quero que vocês estejam de olho em mim. Em mim, não nas minhas bênçãos. Bênção eu já dei vocês. Eu já dei a minha bênção para vocês. O que vocês querem mais? Eu dei tudo que eu tinha. Eu me dei por vocês. Eu dei o meu filho, o meu único filho. Vocês querem mais o quê? Vocês são crianças que ficam, dão um brinquedo, brincam 5 minutos, Aí muitas vezes nós estamos fazendo isso.
cristãos, criança no mau sentido, não no bom sentido. Hoje eu tento orar assim, Senhor, para de me abençoar. O Senhor já me abençoou demais. Tem muita gente precisando de bênção. O Senhor já me abençoou demais, Senhor. Pai, eu sou grato. Muito obrigado pelo que eu tenho. Estou feliz, estou satisfeito. Estou realizado. Porque a religião diz, não fique satisfeito. Queira mais, seja insatisfeito. Peça a Deus, não peça não. Exija do Senhor. Ele tem a obrigação de lhe dar. Vai chupar meia. Isso é religião, isso não é evangelho, coisa nenhuma. E ele diz assim, você vai ser uma árvore que dá frutos. E frutos no devido tempo. Ou seja, não é aquele frutos de estufa, não é aquele fruto transgênico que não tem semente, que não se reproduz. É fruto que dá fruto. É fruto que vira árvore. É fruto que dentro tem semente que vai virar uma árvore que vai dar fruto. É isso que ele está dizendo. Vocês vão se reproduzir. Eu fiz vocês família e os abençoei para que vocês se reproduzam. Então vocês como igreja, vocês vão se reproduzir. Cada ano. Se cada ano aqui um de vocês tiver um filho espiritual, eu não estou falando 9 meses, estou falando 1 ano. Você imagina o que aconteceria? Mas a religião diz, não, é só nós aqui, não deixa o cara estranho aqui entrar, nosso clubinho aqui, o clubinho presbiteriano, churrasquinho, entendeu? Vamos ficar aqui, crescer demais também, a gente vai se conhecer mais, aí tem problema, né? Vai vir gente aqui e vai perturbar o pastor, e vai ficar, não, pastor, ora por mim, pastor, crente 6 horas, vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Essa é a religião. E aí ele diz, você vai dar seu fruto. E aí ele fala uma coisa assim, impressionante, cuja folhagem não murcha. Como assim? Folha murcha, a murcha cai. É uma linguagem poética que provavelmente quer dizer, a folha verde significa vida. Isso quer dizer que a árvore está viva. E quando uma pessoa está viva, é uma pessoa, né, cheia de alegria, entusiasmo. E geralmente essa pessoa, esse verde, ele se expande, ele chega no seu, né, come na juventude. Então você vê que os jovens, né, uma igreja que não tem jovem, mas não tem jovem, adolescente, jovem, aquela coisa. E todos nós passamos pela adolescência, pela juventude. Aí a gente sonhava e queria fazer tudo diferente, vamos mudar a bateria. Eu sou do tempo que bateria era instrumento do diabo. E nós éramos jovens, eu vi os Beatles. Eu na igreja presbiteriana no dia de São Paulo. Mas aí a gente ouvia os Beatles escondido. Porque era música do mundo. A bateria lá, a gente, vamos, não, conselhão, isso mesmo do diabo. O tempo passou, a bateria se converteu. Está aqui, ó. Agora só falta converter o baterista. Cadê? Religião não pode. Multimídia, isso é coisa do mundo. Microfone, som. Eu estranhei que vocês têm a cruz aqui, não tem o símbolo. Não tem aqui, né, na frente. A religião tem é toda cheia de proibições, porque a religião não conhece o Evangelho, não conhece Cristo, não conhece que somos livres. Somos livres. E diz, a folha não murcha. Eu lembro quando eu tinha 20 anos, 17 me converti, depois comecei aos 19 anos, jovem da verdade. Nossa,
os anos passam, você fica maduro, aí começa já a criar juízo e tal, não abençoa, cuidado e tal. Vocês ainda não sabem, mas chega a terceira idade, aí o bicho pega. Aí você descobre suas limitações, aí você, vamos pra praia, vamos jogar bola, vamos derrubar isso, murchou, acabou a vida. O Senhor disse, não. Deus chamou Moisés com 80 anos. 80 anos, Moisés, vai lá libertar meu povo. 80 anos? Isso é o Velho Testamento. No Novo a coisa piora. 90 anos. O jogo 90 anos. Deu tanto trabalho para o Império Romano que eles, naquela época, eles respeitavam os idosos e não podiam matar. E aí ele põe lá na ilha sozinho, mata o velho, deixa ele vai abandonado aí para ele morrer. Aí Deus falou, não. Esse cara aí é meu servo, é meu filho. É quem eu me comprasse. João, 90 anos. Senhor, não vi a partilha. 90 anos. João, o que tá com ele? João, olha, eu tenho catarata, Senhor, não vejo nada, João, sou eu. E Deus deve tirar a catarata de João. Escreve, João. Mas, Senhor, eu tenho Parkinson, não dá para escrever. João, sou eu. E João, com 90 anos, produz uma literatura, escreveu Apocalipse que até hoje a gente tem dificuldade de interpretar. E eu estou com 70 anos, já estou pendurando as chuteiras, fico reclamando. Que isso, Jaziel? Você é uma criança, você começou a viver agora. E eu comecei a viver mesmo, porque foi assim, depois desse acidente eu vi que Deus me livrou. Eu podia estar no cemitério, mas eu não sei por que Deus me deu. E agora eu estou perguntando, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Pode um homem sendo velho voltar ao ventre materno? E Deus está dizendo para mim, pode sim. Você pode nascer de novo, Josiel. Eu nasci de novo na minha adolescência. Eu nasci de novo na minha maturidade, quando li a Vida Cristã Normal, do Otmar Lee. Eu nasci de novo quando eu fiz 60 anos, que eu entrei na terceira idade. E eu perguntei, o que eu faço? E Deus falou, consagre de novo a sua vida, como se fez no passado. E agora, com 70 anos, depois que aconteceu isso, eu me sinto que eu nasci de novo. E eu venho perguntando a Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu quero que você comece de novo a vida. Que suas folhas sejam verdes. Não é fácil. Não é fácil, não. Eu luto contra mim mesmo, contra a minha carne, contra a minha fraqueza. Cada dia. E por fim ele termina dizendo, olha o que o salmista disse. Se você levar isso a sério, olha o que ele disse. E tudo. E algumas coisas. Não. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmão, se você acreditar nisso, coitado do diabo. Coitado da tua família, coitado da sua esposa, coitado dos seus filhos. É tudo quanto ele
faz, será bem sucedido. Isso aí é um cheque que Deus dá na sua mão, assinado, em branco. Escreve aí o que você quiser. O que você fizer, eu estou dentro. Eu sou seu sócio. Tudo. Conte comigo. Caramba, caraca, é verdade isso? Não é nada, é só uma pregação do Jaziel. É uma pregação preteriana. É só papo furado. É blá 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 blá. Porque a realidade é outra. A realidade é eu estou aqui tentando a vida, já faço projetos, o cara vem falar que tudo isso então, ó, um problema pirata na cabeça. Você não ouve a palavra de Deus. Não acredita. Porque não é só isso, tem outras coisas mais. Tudo bem. Então viva a sua vida medíocre. Viva a sua vida meia boca. Porque tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que adora sofrer. É tão bom viver nessa angústia. É tão bom viver nessa incerteza, nessa insegurança. Ai, vai dar certo, não vai dar certo. Vou, não vou. Ai, meu Deus. Tem gente que adora isso. Paciência. Mas não é essa vida que Deus planejou para nós. Não é. Tenho certeza disso. Amém?